Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, acabei de assistir o especial de One Piece de 25 anos. E meus amigos, não tem roteiro, acabei de assistir e tô gravando esse vídeo pra vocês entenderem que esse especial, se não for o melhor especial de One Piece até esse exato momento, cara, trilha sonora, efeito sonoro, tudo referente a roteiro, produção, a execução, os personagens, o background, como foi trabalhado, cara, e o principal, meus amigos, a ideia de utilizar um quebra-cabeça, certo, como a parte principal na vida de cada um dos personagens foi algo maravilhoso, porque muita gente sabe que o quebra-cabeça ele não é simplesmente um jogo de tabuleiro que você monta as peças, né? Ele tem uma profundidade maior, a representatividade do quebra-cabeça, assim como o xadrez ou a dama, né, geralmente são representados como algo mais complexo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Esse especial conseguiu fazer a gente se apegar a esses personagens de uma forma tão maravilhosa, cara, tão maravilhosa, que você sente a dor deles, você tem medo deles morrer, tanto quanto qualquer personagem introduzido em One Piece do começo até esse exato momento, porque a execução feita nesse especial foi simplesmente maravilhosa, cara. A animação tá muito boa. Cara, vai assistir, abraça o episódio, certo? Agasalha ele mesmo com carinho e assiste, cara. Assiste que você vai se arrepiar, porque tá muito bom, cara. Tá muito bom mesmo, eu juro. Vai assistir. Mas antes da gente prosseguir com o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e comenta aqui pra gente o que você achou dessa nova animação de One Piece. E também fala aí, cara, se você não concorda com as minhas falas, se você não concorda com a minha análise, comenta, cara. Comenta, porque isso ajuda demais o canal. Aqui na descrição vai ter o link do nosso canal lá no WhatsApp, do nosso Discord e Twitter, tá bom? Caso você queira ajudar o canal ainda não é monetizado, também tem o nosso Pix, tá? Qualquer oferta feita de coração é bem recebida, tá bom? Também tem um apoio-se, caso você queira ajudar o nosso canal. Meus amigos, o episódio ele é simplesmente fantástico do começo ao fim. Primeiramente, imagina que você passou num concurso público pra guarda municipal e do nada chega uma ligação pra você falando o seguinte: cara, junta vocês, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e vamos todos capturar uma pessoa que se estica, uma pessoa que dá um murro no ar e causa terremoto, uma pessoa que causa um buraco negro e suga você não sabe nem pra onde você vai, capturar um cara que consegue simplesmente pegar fogo, né, capturar uma pessoa que simplesmente se estica, certo, capturar um cara robô. Então, cara, então imagina você recebendo a notícia que você tem que capturar uma pessoa com esse nível de loucura, cara. Tipo assim, o que eu vou fazer com esses caras? O que eu posso fazer com esses caras? Eu não posso fazer simplesmente nada. Eu não posso fazer simplesmente nada. Então, a gente começa a acompanhar a perspectiva de pessoas comuns. Eu, você. É por isso que muita gente gosta do Usopp, né, nos Mugiwaras, porque o Usopp, ele é a gente, cara, é um ser humano, uma pessoa comum, sem habilidades extras, sem poder sobrenatural, no meio de monstros, demônios e brutalidade, porque simplesmente não tem como você fazer alguma coisa no meio disso tudo. Então a gente começa a acompanhar a visão do estrago que foi a guerra lá em Marineford na vida dos marinheiros, não só dos marinheiros, mas das pessoas civis, né, das pessoas comuns, o estrago que aquilo pode causar, o estrago que aquilo proporcionou, e também a gente começa a acompanhar o impacto dos Mugiwaras na vida de outras pessoas de formas interligadas. E é aí onde entra a questão do quebra-cabeça, e eles tentam passar a perspectiva pra gente que é o seguinte: tudo está interligado, tudo que você faz, todas as suas ações, bem ou mal, está interligadas a outras pessoas. Então o ato do Luffy chegar em Marineford daquela forma espetacular para salvar o Ace impactou diretamente na vida de outros marinheiros. E também a gente começa a acompanhar a perspectiva de um marinheiro nessa guerra de Marineford. Muda ele um pouco, né? Depois que ele acaba vendo o Luffy em ação lá em Marineford para salvar o seu irmão, já que ele estava em uma posição bem complicada lá em Marineford, já que ele via todo aquele movimento, toda aquela guerra, ele via que não poderia fazer nada, cara. Ele não podia fazer nada. Era fogo, era gelo, era gigante, era um cara que podia se transformar em poeira, era um cara que se chamava Mihawk, olho de gavião, cara, um cara com uma espada, poderia partir um navio no meio, e eles estavam lá com uma garrucha e iriam fazer o quê? Ele simplesmente, ele odiava o irmão dele, certo? E ao ver o Luffy gritando, né, e se sacrificando ao máximo para salvar o seu irmão, ele percebe que ele deve sim cuidar do seu irmão. Ele percebe que todos os momentos que o irmão dele falou com ele, tirou sarro dele, não era pro mal dele, né? Mas sim porque eles são irmãos, cara. Eles são irmãos e essa camaradagem deles é real.
certo? E ele não tinha essa perspectiva que ele tinha do irmão dele, até o Luffy chegar gritando, e ele percebe que ele tem sim que salvar o seu irmão. É tal que o irmão dele, certo, fala o seguinte: fuja. E é algo que ele não esperava, já que ele mesmo anuncia que ele odeia o irmão dele. Ele odeia o irmão dele. Então quando o irmão dele fala fuja, ele percebe o zelo que o irmão dele tem por ele. Então ele acaba voltando pra poder tá cuidando do seu irmão. Cara, o mais impressionante é que você consegue ver, cara, o impacto que tem na vida de cada um dos marinheiros. Porque, querendo ou não, eles são buchas no One Piece e a gente nunca conseguiu ver eles diretamente, certo? Você tem que pensar e olhar pela perspectiva de cada um deles. Tanto os piratas que têm sua motivação pessoal, tanto os marinheiros que têm sua motivação pessoal e como eles são doutrinados, né? Por exemplo, os marinheiros são doutrinados a pensar que os piratas são ruins, certo? Mas isso não impede deles verem inspiração nos piratas. É tal que esse personagem, ele começa a se inspirar no Luffy. Ele consegue ver o impacto que o Luffy teve na vida dele indiretamente com a intenção de salvar o seu irmão. A guerra em Marineford foi dividida em dois cenários, tá? A galera que estava protegendo o Ace, certo? Que seriam os marinheiros, e os piratas que queriam salvar o Ace. E nessa guerra aconteceu coisas absurdas que não foi mostrado pra gente na primeira vez que assistimos. Então esse episódio especial tenta trazer essa perspectiva pra gente, né, cara? E você vê que o impacto na vida de alguns marinheiros, também quanto os piratas, né, ali de segundo plano, os buchas, na verdade, foi algo simplesmente amedrontador, cara. Perderam irmãos, perderam amigos, ficaram com sequelas graves, mudaram mentalmente, mudaram fisicamente, uns ficaram piores, outros ficaram melhores, outros desistiram da humanidade, outros odiaram mais ainda os piratas, outros começaram a ver o lado dos piratas. Então esse lado foi mostrado pra gente de uma forma muito bonita, cara. A forma que foi direcionada, a forma que eles trabalharam foi muito boa, cara. Foi muito boa e simplesmente eles estão de parabéns porque merece, cara. Cara, você, quando dá 12 minutos, cara, você vê a cena do irmão mais novo voltando pra salvar o seu irmão mais velho, cara, você arrepia, cara. Você arrepia porque você consegue sentir a motivação dele, né? Você vê que ele não tá nem aí pro irmão dele, ele vai fugir porque ele tinha aquela motivação de, tipo, eu odeio meu irmão, cara, eu odeio meu irmão e pronto. Mas quando o irmão dele fala fuja, e ele consegue mudar aquela perspectiva, na mesma hora ele volta, cara, e ele tava com a perna sangrando, ele tá prestes a morrer, certo? Afogado, e tem uma perna gigante em suas costas, né, que é referente à guerra. Então, querendo ou não, isso não foi o acaso, é uma consequência da guerra que atingiu ele diretamente, causando esse afogamento dele, né? Ele acabou ficando preso, ele ficou submerso por uns instantes ali debaixo d'água, certo? Até mesmo o motivo dele ficar submerso debaixo d'água foi um motivo direto à guerra, já que teve um impacto no gelo, fazendo ele descer e a água subir, né? Causando afogamento. Então quando o Luffy chega, ele acaba subindo novamente para a superfície, querendo ou não, novamente o impacto da guerra atingindo ele diretamente, né? Então, cara, isso é muito legal, cara. Isso foi magnífico. Sabe o que você tá numa guerra e você fica torcendo pra algo acontecer, pra te livrar daquela situação? É mais ou menos isso. Ele tava se afogando, não tinha pra quem recorrer ajuda, e você fica pensando, cara, se esse cara tá nessa situação, ele tá se afogando com um peso desse nas costas, quem dirá os outros que estão na guerra, né? Quem dirá os outros personagens, buchas, que estão na guerra e o quanto eles estão sofrendo. E após ele sair, ele olha pro lado esquerdo e ele vê, cara, um soldado da marinha, ele é cabisbaixo, né, sentadinho, com um colega morto do lado. Então você vê, cara, essa perspectiva e você sente um peso tão grande. E a música e como é conduzido, você simpatiza, né? Você tem vontade de, tipo assim, pô, Luffy, vai lá salvar eles porque os caras tão mal. E sabe o que é pior? Você fica torcendo pro Luffy salvar o personagem na hora do afogamento. Você fica assim, pô, o Luffy vai aparecer aí, alguém vai aparecer aí. E não aparece, certo? Simplesmente o acaso faz ele não morrer afogado. Vamos botar assim. Mas quem é que conduz todo o episódio? É simplesmente uma menina que ela se inspira demais na Nami, certo? Ela é muito fã da Nami, as roupas, o cabelo. E não, ela não é a Nami. A galera fica pensando que é a Nami, não sei o que, a Nami querendo entregar uma carta pra Nami do futuro. Mas não é, tá? É simplesmente uma menina que é muito fã da Nami, ela quer entregar uma carta pra Nami, certo? E quer mostrar tudo que a Nami representa na vida dela. Simplesmente isso, cara. E a gente acompanha essa trajetória até ela encontrar os Mugiwaras, né? Não só os Mugiwaras, mas na verdade a própria Nami, certo? Cara, e é muito engraçado que nessa trajetória dela a gente apresenta também a outros personagens, como a menina que trabalha numa livraria, certo? E nessa livraria a Robin aparece e também a gente percebe que o Frank e o Brook estão vivendo suas vidas e também interfere diretamente na vida de outras pessoas, né? Porque eles mesmo se tornam ídolos
para outras pessoas. O Frank aparece em uma revista e algumas pessoas gostam dele. O Brook aparece em uma revista e a menina da livraria gosta dele. Ela quer ir pro show dele, né? Eu sou o King. E ela meio que não consegue, ela fica frustrada por não poder ir. Os meninos ajudam ela a encontrar o Brook. Só que na verdade eles meio que não encontram, porque esse episódio especial ele não interfere em nada na cronologia, ele não interfere em nada na história. E simplesmente ele é oficial, cara. Ele é oficial, mas... Cara, que coisa magnífica, cara. Cara, foi muito bem produzido. Mano, simplesmente vou falar pra você que eu me arrepiei, eu acabei de assistir e tô gravando um vídeo pra vocês, tô muito empolgado, é muita coisa e, mano, vai assistir, pô. Então, cara, ele interfere diretamente na vida de cada uma das pessoas. Temos um oficial da Marinha, que ele é muito fã do Chopper, e isso interfere ele de estar capturando o Chopper, né? Ele é muito fã, ele é muito fofo, o Chopper, né? Então, quando vai acontecer alguma coisa, tipo assim, vamos atacar o navio dos Mugiwaras, né? O Chapéu de Palha, ele fala, pô, mas o Chopper é o navio do Chopper. Eu vou destruir o navio do Chopper, o Chopper vai ficar bem. Cara, isso é muito legal, porque você começa a ver como os Mugiwaras interferem na vida de cada uma das pessoas indiretamente. O quanto uma pessoa ela pode influenciar. E esse aqui é um recado pra você. Você não sabe, mas muitas vezes quando você tá triste por dentro, mas por fora você se mostra forte, você se mostra alegre, você se mostra sorridente. Você não sabe, mas tem pessoas que se espelham em você. Você não sabe, mas tem pessoas que se inspiram em você. Você não sabe, mas tem pessoas que vê você como uma pessoa forte, apesar de você não se considerar uma pessoa forte. E esse episódio tenta trazer isso pra gente, cara. É tal que todos os momentos, cada um desses personagens trazido pra esse episódio tem uma pequena peça de quebra-cabeça que eu vou já falar pra vocês mais pra frente e vou comentar também da complexidade que é esse quebra-cabeça nesse episódio, cara, que ficou simplesmente magnífico, meus amigos. Então, a gente também tem uns caras no bar comentando quem é o mais forte, quem é o pirata mais forte, quem é o pirata, quem é o melhor espadachim, quem é o melhor aquilo, quem é o melhor aquilo. E você vê que, tipo, todos os piratas, ele tem um fã. Né? Ele tem uma admiração, independente se ele é bom, se ele é mau, se ele é ruim, o que é que ele faz, mas a admiração deles é um ponto específico. Qual é a admiração deles? Quem é o melhor espadachim? Eles são maus? Eles são ruins? Independente. Quem é o melhor espadachim? Então você vê que apesar deles serem piratas, né, o soldado até chega lá a comentar, cara, vocês são a favor dos piratas? Não, ninguém é a favor dos piratas. Estamos comentando apenas quem é o melhor espadachim. Porque independente do que você faça, ou sua opinião, ou o que você é, ninguém pode questionar o seu talento. Tá? O talento é uma linguagem universal, cara, independente do seu caráter, da sua natureza, mas se você é bom em algo, não tem quem conteste. Não tem quem conteste, e é sobre isso que eles conversam, né? Eles conversam sobre as habilidades, e quando parte pra característica da pessoa, ou pro caráter da pessoa, o Zoro tá escutando, né, lá a situação, ele acaba revidando, batendo na cabeça deles. E a mesma coisa com o Sanji, né? O Sanji chega lá, a galera fala assim, quem diabo é Sanji? Não, deixa esse Sanji pra lá, nós estamos falando de outras coisas, né? Então isso é bem legal também. Então nós voltamos pra personagem principal, que é a meninazinha ruivinha, que ela quer entregar essa carta pra Nami, tá? Então ela vai entregar essa carta pra Nami, e ela consegue descobrir exatamente aonde eles vão se encontrar. Como? Ela consegue desvendar aquele código que o Luffy colocou no jornal pros Mugiwaras, cara. Cara, e foi de uma forma fantástica, tá? Ela conseguiu desvendar e soube exatamente aonde eles estariam. E nesse meio tempo ela vai percorrendo alguns caminhos até chegar lá, certo? No local exato que eles iriam se encontrar. Nesse caminho que ela tá percorrendo, ela acaba sendo capturada por um cara da marinha, que ele é meio que opressor, é um cara meio que bruto, certo? Que desde o começo ele já tinha mostrado antipatia sobre essa menina, sobre essa garota, se achando superior, né? Falando que ela tinha que ficar na sarjeta, enfim. Nesse meio tempo, quando ele captura ela, você vê que os quebras-cabeças dela começam a se desmanchar. E não só isso, ela mostra também outros personagens pegando e botando e montando. E nesse meio tempo, ela começa a correr. Quando ela começa a correr, nesse exato minuto, você vai começar a perceber algo bem interessante. Talvez muita gente não percebeu, mas outras pessoas perceberam sim. Ao decorrer do primeiro minuto do episódio, até o momento exato onde ela consegue escapar desse cara pra fugir, todos os pequenos detalhes feitos desde o começo do episódio são colocados aqui. Como, por exemplo, uma bolha, certo? Que ela explode, e acaba tampando a visão de alguns marinheiros. Outro ponto também, o livro do Frank que chega até lá. Outro ponto também, a chave lá no começo do episódio, quando a menina da livraria esquece lá no fundo, então já é jogado pra gente que ela esqueceu lá no fundo. Cara, tem vários pontos, vários detalhes muito importantes que levaram àquele exato momento onde a menina estava presa e ela queria entregar aquela carta pra Nami, né? Então isso é bem legal. Outro ponto também
é que a moça da livraria, ela queria conhecer muito o Brook, né? O Brook. E aí os meninos falam pra ela, olha, vamos conhecer o Brook, a gente sabe exatamente onde ele tá e vamos lá. Então quando eles estão indo, eles estão correndo desesperados pra poder encontrar, porque já estão de partida, né? Os Mugiwaras, eles acabam acertando esse marinheiro opressor que tá prendendo a minazinha no chão, cara, e ela acaba sendo solta. Olha só que outro ponto bem interessante que você deve ter percebido, mas não com tanta profundidade. Olha só que detalhe bem legal. Lá no começo, existe uma arma que é pra poder atingir o barco dos Mugiwaras, né, do Chapéu de Palha. Então o que acontece? Esse rapaz, né, que é um dos principais, ele sai com essa missão de entregar essa carta pra poder ativar uma arma. Essa arma tá dentro de uma carta, e a menina também quer entregar uma carta, e as duas cartas estão ali dentro de um envelopezinho, né? E aí ela acaba se esbarrando com esse cara, esses envelopes caem e ele acaba colocando tudo dentro da mesma pochete, vamos colocar assim. Então esse já é um detalhe jogado lá no começo do episódio pra poder ele, coincidentemente, jogar agora no final do episódio pra poder bater certinho com a fuga da menina a entrega da carta pra Nami. Então ela corre após ela se livrar do cara, mas só que ela não se livra diretamente. Indiretamente, as pessoas que eram fãs do Brook acabam acertando esse cara, que acaba soltando ela, e ela corre, puxa a carta e começa a correr pelo navio. E isso é o motivo, olha só que louco. Esse é o motivo dos Mugiwaras terem escapado sem nenhum problema. Entendeu como foi o ciclo do começo do episódio até o final? Então todos os detalhes aplicados do começo do episódio, certo? Até o final do episódio se ligaram diretamente aos Mugiwaras, facilitando assim a fuga deles. E eles não sabem que essa menina existe, tá? Cara, e olha só que o louco que é porque o quebra-cabeça ele representa exatamente isso, cara. O que significa o quebra-cabeça nesse episódio final de One Piece? Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. Cara, o quebra-cabeça ele tem uma simbologia muito rica, tá? Ele também é muito facetário. Em geral, ele representa a complexidade e busca de soluções. E a ideia é que essas partes individuais se conectam formando um todo maior, certo? É bem interessante, pô. Cada peça do quebra-cabeça ele pode simbolizar um aspecto de um problema ou situação da vida, né? Que precisa ser identificado e colocado no lugar certo para que tudo faça sentido. É por isso que toda vez que você vê no episódio eles segurando o quebra-cabeça, eles querendo encaixar o quebra-cabeça, é mais ou menos isso, sabe? É a busca do propósito, é a busca de uma solução, é saber que você faz parte de um algo maior, é saber que você faz parte de um todo e que esse todo, no final das contas, está tudo conectado. E é sobre isso que o episódio quer mostrar pra gente. Querendo ou não, ele foi dividido em 4 partes, tá? Primeiramente, a resolução de problemas. O quebra-cabeça ele simboliza o esforço, né, de solucionar desafios com paciência e persistência. O outro ponto também, né, é autoaperfeiçoamento e autoconhecimento. Cada peça pode representar parte de nós mesmos ou da vida que precisam ser entendidas e encaixadas para formar uma imagem mais clara do que somos. A parte 3 é interconectividade. Pode simbolizar que todos os elementos, eventos ou pessoas são interligados e que uma peça faltando impede a resolução do todo. E outro ponto, o crescimento e aprendizado. Completar um quebra-cabeça exige um raciocínio, o que reflete o crescimento mental e emocional. Em contextos mais abstratos, ele pode ser usado como símbolo de mistério ou complexidade da existência humana. Então, simplesmente o quebra-cabeça nesse episódio ele simboliza muito mais do que a gente pode imaginar. No seu interior você consegue entender, certo, o que foi mostrado ali referente ao quebra-cabeça, mas você meio que não consegue explicar com palavras, porque é um pouco complicado, mas você consegue sentir a motivação, você consegue sentir a busca de estar conectado a algo mais. Então, todos os personagens, do oficial, dos soldados, do marinheiro, dos buchas, todos, até o Zop, quando ele se conectou diretamente com a menina, ele falou, olha, eu vi ele passando pra lá. E ele deu uma dica pra ela do que fazer quando chegasse lá no bar, ajudou ela diretamente, já que ela se escondeu debaixo da mesa e ela começou a ouvir, né, e entender quais seriam os próximos passos e ela começou a traçar. É tal que se não fosse isso, certo, ela não conseguiria salvar os Mugiwaras de certa forma. Então, cara, tudo o que interferiu a vida dessa menina, tudo que se ligou a essa menina direto e indiretamente, fez com que os Mugiwaras conseguissem fugir de Saboia. Cara, isso é magnífico, cara. Isso é simplesmente perfeito. A execução tá muito linda, o som tá muito bonito, o roteiro tá muito bonito, a direção tá muito bonito e sim, merece palmas, cara. Merece palmas porque de 0 a 10 a nota é 1000. Vamos botar 1000.
porque simplesmente tá fantástico, amigos. Tá simplesmente fantástico. Vão assistir, o episódio está muito bom. Tem muito mais coisa pra gente falar, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. E também eu quero saber se vocês gostaram dessa ideia de One Piece, né? Eu sempre assisti One Piece, sempre acompanhei One Piece, mas Dragon Ball tá no meu coração. Mas eu gosto demais dessa ideia de One Piece, como ele é trabalhado, como ele é feito. E também o desafio que foi fazer esse episódio, né? O quão arriscado foi fazer esse episódio, já que tá recebendo muitas críticas, muitas pessoas não entenderam, muitas pessoas não gostaram. Aí só se preocupa com gráfico, só se preocupa com... Mas, cara, se preocupa com todo. Se preocupa com todos, se preocupa com a mensagem passada, se preocupa do quão profundo é One Piece, quão marcante é One Piece, quão One Piece pode mudar a sua vida, cara. Cara, que dali é simplesmente lindo. Se você tava triste, se você tava mal, e você é uma pessoa que entendeu a mensagem, tipo, é magnífico da forma que foi passada, e tipo, basicamente, resumindo o episódio, o que ele quer dizer é o seguinte: cada ferramenta tem a sua função. Cada ferramenta tem a sua função. Se você é um alicate, você tem uma função. Se você é uma chave de fenda, você tem uma função. Não adianta você ser um alicate e querer se encaixar em outro local que você não vai ter função nenhuma. Você vai ficar parado por muito tempo sem nenhuma função. Então, se encaixe onde você pertence, cara. Então, a mensagem mais ou menos é essa: cada ferramenta tem a sua função e todo mundo tem um propósito de vida, e tudo que você faz hoje está interligado a outras pessoas, direta e indiretamente, cara. É simplesmente isso que eu tenho pra falar pra vocês, é exatamente isso que eu tenho de entendimento desse episódio, e simplesmente você se arrepia do começo ao fim, você entende a motivação. E é isso, pessoal. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, a sua inscrição não vai ser dispensada. Você se inscreveu no canal certo. Se você veio de shorts, se você veio de indicações, se você veio de recomendados do YouTube, saiba que você está no canal certo e me ajuda a crescer, e vamos crescer todos juntos. Comenta aqui embaixo, rumo ao 31k. Nós tivemos nosso canal excluído, 31k. Voltamos agora com esse canal, não é monetizado. Caso queira ajudar o canal de qualquer forma possível, o Pix vai estar aqui na descrição e nos comentários. E tamo junto, é isso, é nóis, falou, e até o próximo episódio de One Piece. Fui, malade!